Você já imaginou vender mais de 2 milhões de cópias de um livro em menos de 24 horas? Pois é, o Alex Hormozi não só fez isso, como entrou para o Guinness Book, para o livro dos recordes, movimentando em um lançamento mais de 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares num lançamento digital. Absurdo. E se você quer entender como ele chegou lá, que eu acho que é o mais bacana para quem está na infoprodução, para quem está no mercado digital, entender como ele quebrou algumas convenções e como também transformou outras que são já aí muito consolidadas para chegar nesse resultado tão expressivo. O que isso pode também ensinar para a gente nos nossos próprios lançamentos? Se você está chegando agora no canal, meu nome é Guilherme Saraiva, eu atuo há 16 anos com educação digital, já fui sócio, vice-presidente do Grupo SES por muitos anos e comandei faculdades e hoje sou aqui sócio e um dos heads da agência LIP, uma agência de infoprodutores que atua aí na área, principalmente na área de lançamentos do direito, e que conta com mais de 30 mil alunos e produtos de 200 até 20 mil reais. Nesse canal você vai ver tudo sobre a jornada do expert. Mas bora lá falar desse lançamento. Eu acho que o primeiro ponto é aquele impacto visual. O Alex Hormozi, se você nunca viu, ele é um cara super fortão. Ele começou prestando consultoria para academias de ginástica que queriam adquirir mais leads e foi dessa maneira que ele começou o seu trabalho no marketing digital. Ele foi crescendo absurdamente a partir daí e aí, obviamente, ele migrou para o marketing como um todo do ponto de vista de online, E ele fez 2 livros antes desse livro atual, sempre focado nessa questão de venda e atração de leads no marketing digital. Quando ele começou a ter o formato desse novo livro, acho que o primeiro de tudo é o impacto visual, Ele já é um cara super forte que anda sempre de camiseta e ele fez um livro, uma capa dura, verde, gigantesca. E todos os criativos dele que pararam a internet eram criativos com esse livro aí, em cenários totalmente diferentes, enfim, totalmente fora do padrão visual. E isso ajudou muito a você interromper o fluxo automático, A gente tem hoje um problema de adquirir a atenção das pessoas nas redes sociais. Você está competindo com muitas frentes, com muitos outros infoprodutores. E óbvio, você tem muito pouco tempo, A gente fala de uma janela de 3 segundos para você conseguir fazer o gancho e converter a pessoa para que ela assista o restante do seu vídeo. Então, quando você tem já uma quebra de impacto visual, você tem uma quebra do que a pessoa espera, já facilita bastante. Então, se você está lá de camiseta branca, completamente fora da caixa, em lugares como aeroporto, lojas, etc., no meio, enfim, da rua, com um grande livro verde, isso obviamente chama atenção, até porque o próprio Alex em si já chama atenção, e isso foi muito legal, ele soube fazer muito bem isso no formato de antecipação para o lançamento dele. Aliás, antecipação que ele fez bem demais, Óbvio, a gente está falando de um resultado de milhões em venda, mas claro que a gente também está falando de um resultado de milhões de investimento para fazer uma antecipação gigantesca, um pré-lançamento gigantesco na internet, Então, assim, quem fazia a pré-compra desse evento que foi para participar, ou quem já se inscrevia para fazer parte do evento, onde ele lançaria o evento, onde lançaria o livro, e fazia a pré-compra do livro, ela não recebia só o livro, recebia também um audiolivro, entrevistas, outros materiais, playbooks e a chance ainda de participar de um evento em Las Vegas. Então isso foi muito bacana da parte dele. Então, ao invés dele esperar todo aquele impacto de um dia único, isso é muito comum, às vezes a gente faz um lançamento todo focado em capturar o lead para um determinado dia. Não, ele já trouxe uma experiência prévia de entregas constantes até lá. Então ele foi utilizando essa ideia de, você não precisa jogar o conteúdo todo de uma vez só lá na reta final. Você vai colocando aos pouquinhos, vai trazendo antecipação para o jogo e isso faz muita diferença, principalmente quando a gente tem uma captação longa, quando a gente tem um tipo de aquecimento mais longo. Outro ponto muito absurdo e muito legal, transformar a compra num movimento. Ou seja, a ideia, ele falou isso abertamente, tirar políticos do topo do Guinness Book e colocar um empreendedor lá. Então ele mexeu com o brilho de todo mundo, eu não estou só comprando porque eu quero ter acesso a esse conteúdo. Eu estou comprando porque eu quero fazer parte dessa comunidade, eu quero ser reconhecido como parte dessa comunidade de empreendedores
que está ganhando e tirando os políticos de lá. Esse embate, esse antagonismo entre políticos e empreendedores não tinha nada a ver com o livro. Ele conseguiu trazer isso para dentro da narrativa dele porque, aliás, esse antagonismo sempre vende muito bem. Principalmente para as pessoas que estão na mesma tribo que você e que querem, de fato, pertencer. Ou seja, é aquilo, não basta vender o conteúdo. A gente fala o tempo todo sobre comunidade. As pessoas que topam entrar no seu programa, elas não estão interessadas só no seu conteúdo, especialmente na era da IA, como a gente já falou várias vezes aqui nesse canal. Elas estão interessadas no seu movimento, nos seus princípios, no seu estilo de vida, em quem você vai ajudar a elas a se transformarem no futuro. Isso foi muito legal. Outro ponto, bora que são 4, 5 pontos aqui maravilhosos de a gente observar. Ordem de entrega e o efeito surpresa. O que seria essa ordem de entrega e o efeito surpresa? Cara, a execução disso aqui foi muito genial. Ele não revelou todos os bônus de uma vez. Ele foi empilhando, né, 12 playbooks, revelando ponto a ponto como se cada um fosse um grande troféu, né? E aí, no final, ele ainda trouxe uma IA treinada no conteúdo dele, né? Como se fosse o Hormose On Demand, ou como se você tivesse o Hormose ali, o Alex Hormose, quando você precisasse. E isso fica muito legal porque funciona como uma consultoria 24/7. Ou seja, ele foi mantendo a galera ali engajada e pensando em cada um dos benefícios que vem por aí. Isso não é necessariamente novo. A gente vê isso nos lançamentos, tanto do Russell Brunson quanto dos lançamentos aqui no Brasil. A ideia de você ir colocando benefícios pouco a pouco, empilhando esses benefícios, né? Sempre é muito sedutor, sempre é muito sagaz, porque você vai fazendo com que a pessoa vá tirando as objeções da frente e falando, cara, isso aqui está ficando uma oferta que simplesmente eu não posso recusar. E mesmo que eu talvez não tenha o dinheiro todo agora, mesmo que talvez eu tenha uma objeção, se eu perder esse empilhamento de coisas que eu não estava esperando, eu vou me sentir muito frustrado. Bom, outro ponto que eu gostei demais mesmo, foi a questão de você utilizar a arte da doação. Ou seja, ele falou, ó, ao invés de você ficar falando compre 200 livros, ele trouxe a frase doe 200 livros. Ou seja, ao invés de você pensar que você está comprando livros para dar para outras pessoas, etc., ou parecer algo egoísta, só do ponto de vista eu estou comprando, a partir do momento que ele permitiu que você comprasse um bundle maior e que outras pessoas se beneficiariam dessa tua compra, isso passou a ser percebido como um ato de generosidade, um ato de contribuição. É uma pequena mudança, mas faz total sentido para justificar a compra. Ou seja, é aquilo, o produto é o mesmo, é o livro. Mas ao invés de eu falar, olha, se você comprar o livro aqui, beleza, você pode comprar um livro, ou não, você pode comprar um programa maior meu, um upsell aqui meu, um programa completo, com mentoria e tudo mais, e se você comprar isso, você vai estar doando uma X quantidade de livros. E as pessoas ficavam distribuindo esses cupons, a gente está falando de vários empreendedores, e os empreendedores podem passar para outras pessoas, praticamente como se fossem afiliados. E eu acho que assim, esse é o grande ponto da coisa, né? Eu acho que o maior motor viral para ele conseguir chegar a tudo isso foi transformar o comprador em distribuidor. Então, a partir do momento que quem comprava assim, grandes pacotes de livro podia dar de presente isso em eventos, para clientes, etc., você fazia uma espécie de efeito pirâmide. Ou seja, a pessoa comprava e ajudava a espalhar a mensagem, já que ela comprava mais de uma unidade, né? Eu acho que tudo isso foi muito, muito, muito bem feito. E eu fico pensando aqui como é que a gente pode adaptar essa ideia para mais gente conseguir fazer isso nos seus lançamentos também. Bom, eu acho que o que no final a gente pode ver de pontos talvez negativos. Alguns dos conteúdos que foram ditos que seriam exclusivos para o evento, no final foram liberados. Isso é uma coisa super comum do mercado de lançamentos. A gente coloca ali bônus de até 24 horas. É óbvio que quando são bônus de escassez, ou seja, bônus que funciona ali para os 10 primeiros, 50 primeiros, 100 primeiros, você consegue fazer aquela escassez e o ideal é que você siga. Mas normalmente os bônus temporais, só bônus só vai funcionar para quem estiver aqui. Normalmente as pessoas colocam, colocar ali normalmente se estende um pouquinho para depois. Mas independente disso, cara, um lançamento de 100 milhões de dólares tem muito mais acertos do que erros. Foi um lançamento espetacular e que eu acho que ele une tudo que é importante do marketing digital, tanto nos seus elementos clássicos de lançamento, quanto nos seus elementos que vão fazer diferença daqui para frente.
os elementos de comunidade, elementos de inteligência artificial e a utilização da psicologia para você conseguir construir uma onda viral, conseguir construir um efeito viral. Lembrando que a ideia do Alex Hormozi é conseguir fazer com que as pessoas tenham uma transformação real para si. E ele mostrou isso no ao vivo. Quem sabe faz ao vivo? Ele mostrou isso no ao vivo, ele começou a dar várias consultorias ao vivo ali, online, no quadrinho, para que as pessoas vissem a transformação real. Então, quem estava doando, estava tendo alguma consultoria online também ao vivo para ele. Então, é uma forma de, caramba, eu estou ajudando, ele está me ajudando e a gente vai rodar, vai fazer o motor viral rodar dessa forma. Cara, se você curtiu isso aqui, tá doido para replicar algo que seja pelo menos 1% disso, segue aqui o canal e acompanha mais vídeos como esse, porque tá aqui, a gente está falando tudo sobre o Expert, tudo o que você precisa saber para continuar muito bem a sua jornada. Vamos juntos!